Heloísa caminhava nervosamente de um lado para o outro no quarto, enquanto Diogo permanecia sentado na poltrona, observando sua noiva com um semblante sombrio. Desde aquela noite no restaurante, quando ele havia feito o pedido de casamento, não tinha se passado nem uma semana, mas ele já começava a duvidar da decisão que tomara. A dúvida não surgia pela responsabilidade que caía sobre seus ombros, mas pelas exigências excessivas de sua futura esposa. Todas as opções sobre a cerimônia de casamento eram categoricamente rejeitadas. Heloísa sequer aceitava ouvir os argumentos de Diogo, respondendo apenas com frases do tipo: "O quê? Somos algum tipo de pobretões para celebrar um casamento assim?" Quando o casal finalmente decidiu o local, a data da cerimônia e a quantidade de convidados, Diogo começou a fazer os cálculos em sua cabeça, tentando estimar o quanto tudo aquilo lhe custaria. O dinheiro que ele tinha guardado claramente não seria suficiente, pois havia planejado algo muito mais simples. Restava apenas se endividar, ou até mesmo recorrer a um empréstimo, o que não era de forma alguma uma boa ideia. Agora, Diogo pensava seriamente em cancelar tudo. No entanto, seria vergonhoso admitir seu erro. Afinal, ele mesmo havia comprado o anel, ajoelhado-se diante de Heloísa e pedido que se casasse com ele. "Tudo bem, vamos lá", disse a jovem de forma prática, colocando as mãos na cintura. "A parte do casamento já resolvemos. Agora precisamos decidir onde vamos morar depois de casados." "Eu não quero me mudar para o seu apartamento alugado", reclamou ela. "Mas não temos outro lugar", respondeu o noivo suspirando pesadamente. "A não ser que você queira morar na mesma casa que minha mãe e meu padrasto." "Mas eu duvido muito que isso vá te agradar", completou ele. "No momento não temos outra opção. Depois posso tentar financiar um apartamento, mas agora isso está fora de cogitação. Ainda precisamos encontrar dinheiro para o casamento." "No que você estava pensando quando me pediu em casamento?" soltou Heloísa magoada. "E você? No que estava pensando quando aceitou?" retrucou Diogo, com um sorriso de lado. "Afinal, estamos juntos há alguns meses e nos conhecemos há muito mais tempo. Você sempre soube onde e como eu vivo. Você também sabia exatamente quanto eu ganho. E agora vem se surpreender porque eu não tenho tanto dinheiro quanto você gostaria? Tudo o que tenho é seu. Mas não espere mais do que isso, desculpe." "Você fala como se eu me importasse só com o dinheiro", respondeu Heloísa, ainda mais magoada, sentando-se no braço da poltrona e abraçando o noivo. "Eu te amo", disse ela baixinho. "Você me ama. E para mim isso é o que realmente importa, não é?" "Claro que é", disse Diogo, envolvendo-a pela cintura. "Juro pelo meu amor por você." No dia seguinte, Heloísa foi conversar com a mãe de Diogo, Patrícia. "Me desculpe, Heloísa, mas nós simplesmente não podemos bancar isso", disse Patrícia Moreira, enquanto servia o chá. "Eu adoraria poder ajudar vocês, mas não vivemos tão confortavelmente como você pode ter imaginado." "Eu entendo", resmungou Heloísa, soprando a xícara quente. "Só queria que nossos futuros filhos tivessem um lar próprio." "Será que estou pedindo tanto assim?" "Hoje em dia, minha querida, comprar a casa própria está fora da realidade para muita gente", respondeu Patrícia entristecida. "Nesse caso, não tenho o que fazer. Eu também precisei mudar de uma casa alugada para outra menor quando o Diogo era pequeno, e naquela época eu já era mãe solteira." "Com o Marcelo, o pai do Diogo", completou ela. "Nós nos separamos pouco tempo depois da formatura na universidade. Naquele tempo, ele era um jovem desempregado e sem perspectivas. Bem diferente de agora." "E o que mudou de lá para cá?" perguntou Heloísa, lançando um olhar curioso para Patrícia. "Agora ele tem uma carreira de sucesso", respondeu Patrícia, sentando-se ao lado da futura nora. Já se passaram mais de 30 anos desde o dia em que recebi o documento do divórcio. Marcelo sempre ajudou um pouco, pagando a pensão, mas a nossa separação foi conturbada. Por isso nunca fiquei feliz com os encontros dele com o nosso filho." "Eu entendo perfeitamente você", disse a jovem. "Se fosse comigo, eu também não gostaria que o meu filho tivesse contato com ele. Mas mesmo sem querer,
Eu permitiria que eles se vissem, suspirou Heloísa. Eu mesma coloquei meu filho contra o pai. Disse coisas que nunca aconteceram. Caluniei ele. Por isso, o Diogo também não queria mais ver o Marcelo. Chamava ele de canalha e traidor e me arrependo disso, comentou Patrícia frustrada. Meu filho recusava todos os presentes que ele mandava e, repetidas vezes, se negava a passear ou visitá-lo. Antes mesmo de o Diogo completar 10 anos, todo o contato entre eles acabou. O Marcelo ainda continuava enviando a pensão mensalmente, mas deixou de aparecer e até mesmo de telefonar para saber sobre o filho. Que situação miserável! Exclamou Heloísa furiosa. A culpa, na verdade, foi toda minha. Hoje me arrependo profundamente do que fiz. E não é apenas porque o Marcelo se tornou uma pessoa influente e muito bem de vida. É por humanidade mesmo. Eu sinto pena do meu filho e também do meu ex-marido. Você comentou que o pai dele agora é um homem de posses. Pode ser mais específica? Marcelo hoje é prefeito. Ele administra uma cidade pequena, um centro regional, mas ainda assim é um cargo importante, respondeu Patrícia com um sorriso triste. Quem sabe um dia ele até vire ministro ou ocupe um cargo mais alto. E qual cidade é essa? Itatiba. Fica bem perto daqui, menos de 30 quilômetros. De carro leva cerca de 30 minutos para chegar lá. Ah, entendi. Fiquei curiosa, respondeu Heloísa já se levantando. Bom, Patrícia, eu preciso ir. Obrigada pelo chá. Saindo de lá, Heloísa se dirigiu até a prefeitura de Itatiba e lá encontrou o pai de Diogo. Boa tarde, Marcelo Moreira. Cumprimentou Heloísa de forma muito educada ao encontrar o desconhecido. Meu nome é Heloísa. Eu sou noiva do seu filho, Diogo. E a que devo a honra dessa visita inesperada? Perguntou o político, colocando as mãos sobre a mesa, surpreso. É que estamos prestes a nos casar, começou a explicar a jovem com cuidado. Mas estamos enfrentando algumas dificuldades financeiras. Mal conseguimos juntar dinheiro para o casamento e, para piorar, não temos uma casa própria. Teríamos que morar com a mãe do Diogo ou alugar um imóvel. O senhor entende que isso não é muito conveniente, já que pretendemos ter filhos em breve. Entendo. Que interessante, respondeu o homem, tentando conter o sorriso, pois já começava a suspeitar do real motivo daquela visita. Por favor, continue. Então, eu gostaria de pedir a sua ajuda com a moradia. Talvez o senhor pudesse nos dar dinheiro para comprarmos um apartamento, pediu Heloísa. O senhor estaria ajudando não só a nós, mas também os seus futuros netos. O senhor se importa com o futuro deles, não é? Bom, agora está claro para mim. É evidente que me preocupo com o futuro dos meus netos, ainda que eles nem existam, respondeu Marcelo, num tom evasivo típico de políticos. No entanto, sinto muito, mas não vou poder ajudar. Eu não darei dinheiro algum. Mas ele é seu filho. Por favor, o senhor precisa nos ajudar, insistiu Heloísa. Se o Diogo tivesse vindo pessoalmente me pedir ajuda, eu até pensaria no assunto. Mas de você, eu não aceito. Agora, por favor, saia imediatamente e esqueça o caminho até aqui, ordenou o político, com um tom severo. Se voltar, será retirada pela segurança. Como o senhor ousa falar comigo assim? Eu sou a sua futura nora, gritou Heloísa, levantando-se abruptamente. O senhor tem obrigação com ele. Comigo também. Eu serei a mãe dos seus netos. O assunto está encerrado. Vá embora e pare de desperdiçar o meu tempo. Eu tenho problemas reais da cidade para resolver, não para ficar ouvindo tolices de garotas desequilibradas, disse ele, num tom ainda mais duro. Em seguida, apertou o botão do telefone fixo sobre a mesa e disse: Daniel, venha até o meu gabinete. É necessário expulsar uma cidadã histérica do local. Pode deixar. Eu mesma vou sair, mas vocês ainda vão se arrepender dessa decisão, gritou a jovem, saindo da sala e batendo a porta com força em despedida. Marcelo riu discretamente da ousadia da visitante inesperada e voltou aos seus afazeres profissionais. No entanto, a visita de Heloísa despertou em sua memória imagens há muito esquecidas da juventude.
Quando sua primeira esposa foi embora levando o filho nos braços, Marcelo quase não ajudou nem a ela e nem ao menino, limitando-se apenas a pagar a pensão alimentícia. Afinal, o convívio entre eles não era mais tão bom assim. O filho já era adulto há muito tempo e nunca mais procurou o pai para pedir ajuda, nem por telefone, nem por carta. Por isso, Marcelo sentia que era visto como um estranho, alguém de fora, e com razão. Será que chegou a hora de ver meu filho? Perguntou-se ele, mas logo afastou o pensamento, focando novamente nos documentos que estavam sobre a mesa. Ainda assim, os fantasmas do passado não o deixavam em paz. No fundo, sentia que ainda era responsável pela vida do filho. Daniel, seja gentil. Encontre para mim o número de telefone ou o endereço de uma pessoa, solicitou Marcelo, chamando novamente o chefe da segurança. A pessoa se chama Diogo Moreira, nascido em 1993. Quero todas as informações possíveis. Relações, amigos, conhecidos, familiares. Momentos depois, Marcelo já tinha todas as informações necessárias para encontrar seu filho, Diogo, e foi o que ele fez. Ele foi até a casa alugada onde Diogo morava. Bateu na porta. Diogo abriu, se assustou e disse: "Por que você veio? Não me diga que sentiu saudades de mim." Perguntou sem encarar o pai. 30 anos sem se importar comigo, e agora de repente se lembrou que existo? Desde 1998 não nos víamos. Mas eu preciso conversar com você com calma. Vamos até a lanchonete tomar um suco, pode ser? Por favor? Para começar, olá, filho, respondeu Marcelo calmamente, sentando-se à frente dele e chamando um garçom com um gesto. Por favor, 2 sucos de maçã. Olá, pai, disse Diogo em tom ácido, arrastando a última palavra. Eu ainda tenho compromissos hoje, então seja breve. Diga logo o que quer, e eu irei embora. Eu também tenho compromissos, retrucou Marcelo. E tenho certeza de que são bem menos importantes que os seus, mas mesmo assim os deixei. De lado para esta conversa. Em primeiro lugar, eu queria vê-lo. Acredite, eu realmente senti saudades. Ainda mais depois que, recentemente, alguém me lembrou da sua existência durante uma visita inesperada. Sua noiva foi até mim e pediu dinheiro. Então fiquei curioso. Foi a Heloísa quem tomou essa iniciativa ou ela falou em meu nome? Indagou Diogo, genuinamente surpreso ao ouvir as palavras do pai. Se fosse por mim, você só teria ouvido xingamentos. Na verdade, eu nunca sequer mencionei você para ela, muito menos pedi que procurasse sua ajuda. Nem imagino como ela descobriu onde você mora e trabalha. Também pensei a mesma coisa, disse Marcelo. Por isso achei importante te contar sobre o encontro com essa moça. Você está realmente decidido a se casar com ela? E se estiver, qual é o problema? Respondeu Diogo, finalmente olhando o pai nos olhos. Essa é sua decisão e ninguém pode mudar isso, muito menos nem eu. Mas peço que pense mais uma vez sobre esse casamento. Talvez, só talvez, estejam tentando te enganar. Como assim? Você está chamando minha futura esposa de golpista? Irritou-se Diogo, mas logo baixou o tom de voz ao notar os olhares, curiosos dos outros clientes da lanchonete. Deus me livre, jamais, disse Marcelo sorrindo de forma discreta. Eu não estou chamando a respeitável Heloísa de golpista, embora essa definição, infelizmente, combine bastante com quem ela é. E o que exatamente você sabe sobre ela? Questionou Diogo em silêncio, repassando mentalmente todas as informações que tinha sobre sua futura esposa. Havia uma parcela de verdade nas palavras do pai, mas o jovem homem ainda se recusava a acreditar nelas. Não podia aceitar que sua amada fosse uma farsante. Tudo bem. Já que você está em silêncio, vou te contar mais uma coisa sobre a sua Heloísa, continuou o pai. Por exemplo, até alguns anos atrás, simplesmente não existia nenhuma Heloísa Martins. Como você pode imaginar, os documentos dela são apenas falsificações de alta qualidade, e comprovar sua autenticidade é extremamente difícil. Mas eu consegui descobrir quem é, de fato, a sua noiva. O verdadeiro nome dela é Juliana Andrade. Ela nasceu em São José do Rio Preto no ano de 1996. Por lá, ela esteve presa 2 vezes em colônia penal feminina. Uma vez condenada por falsificação de dinheiro e outra vez por estelionato.
Em 2018, ela desapareceu sem deixar rastros, embora já estivesse sendo novamente procurada pela polícia por envolvimento em um esquema de fraude bancária. E, como descobrimos, ela mudou de nome e documentos, tornando-se a tal Heloísa com quem você pretende se casar. Você está mentindo, gritou Diogo, levantando-se de imediato. Calma, filho. Senta e respira, disse o pai em tom tranquilizador. Ele pegou uma pasta de documentos na pasta de couro que carregava e a estendeu para o filho. O que é isso? Perguntou Diogo, desconfiado. Abra. Você precisa ver com seus próprios olhos. Diogo, ainda hesitante, abriu a pasta e viu inúmeras cópias de documentos diversos. Na maioria deles apareciam o nome citado por seu pai e fotografias de Heloísa. Depois de folhear rapidamente o conteúdo, ele afastou a pasta para o lado e olhou diretamente nos olhos do pai. É tudo verdade? Tudo isso sobre ela? Receio que sim, filho. Me desculpe por ter que te trazer notícias tão pesadas, mas eu não podia esconder isso de você, respondeu Marcelo sério. Agora você tem meu número de telefone. Pode me ligar a qualquer hora, por qualquer motivo. Eu sei que provavelmente você não fará isso, mas ainda assim tenho um último pedido. Daqui em diante, seja mais cuidadoso ao escolher a pessoa com quem pretende construir a sua vida. Estou falando com base na minha própria experiência. Marcelo subitamente parou de falar, distraído por uma nova mensagem que apareceu em seu celular. Bem, é isso. Tenho que ir, filho, disse o pai, recolhendo os documentos de volta à pasta, levantando-se e já se preparando para sair. Foi quando Diogo o segurou pelo braço. Pai, disse Diogo em voz baixa, olhando o pai nos olhos. Eu te ligo. Obrigado, o pai sorriu e assentiu. Depois saiu para a rua, onde o veículo oficial o aguardava. Sentado no banco de trás, Marcelo sorriu novamente. Como foi a conversa? Perguntou Daniel, que estava ao volante, olhando pelo espelho retrovisor. Melhor impossível, respondeu o homem, satisfeito por ter finalmente reencontrado o filho, que não via havia mais de 2 décadas. Talvez em breve tenhamos que voltar aqui. Por enquanto vamos para casa. Agora me diz. Você acredita que o amor pode superar os segredos e as mentiras do passado? E o que você faria se descobrisse que a pessoa com quem está prestes a casar tem um passado oculto e sombrio? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Bom, essa história revela um retrato profundo sobre expectativas, responsabilidades e as consequências das escolhas que fazemos, especialmente nas relações familiares e amorosas. Muitas vezes, movidos pelo desejo de construir uma vida perfeita, esquecemos de observar a realidade e respeitar nossos próprios limites. A maior falha de Heloísa foi querer moldar a realidade às suas expectativas, sem considerar as condições reais de quem ela dizia amar. Já Diogo errou ao fazer promessas impulsivas, movido mais pela emoção do que pela reflexão consciente sobre o futuro que ambos poderiam construir. O resultado? Frustração, ressentimento e conflitos, que poderiam ter sido evitados com diálogo sincero e alinhamento de sonhos. Além disso, a atitude de Heloísa ao buscar apoio financeiro do pai de Diogo mostra como a impaciência e a mentalidade imediatista podem afastar oportunidades em vez de criá-las. Em vez de construir algo juntos, ela quis pular etapas, esquecendo que a verdadeira riqueza não está em um imóvel ou uma cerimônia luxuosa, mas na construção diária de uma vida em parceria. A verdadeira lição aqui é: amor sem respeito. A realidade vira cobrança. Sonhos sem esforço se tornam exigências vazias. Aprendemos que construir uma vida sólida é mais importante do que comprar uma vida de aparência. E, acima de tudo, que é preciso responsabilidade e humildade para amar de verdade. Assumindo que crescer juntos é muito mais valioso do que esperar que o outro nos ofereça tudo pronto. Em vez de esperar condições ideais, sejamos nós mesmos construtores de nossos sonhos. Com amor genuíno, esforço mútuo e respeito pelas limitações do outro, é possível criar algo muito mais duradouro e bonito do que qualquer festa ou conquista material.
É isso. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para a gente saber o quanto você se interessou pelo tema e se devemos ou não produzir mais histórias assim. Obrigada por ficar até o final. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.